Fala galera, Zé Volume na área, tamo junto, olha só, na nossa série completa Vestibulando na História. Ou seja, a ideia de que nós estamos aí caminhando, né, para os concursos de vestibulares aí com um curso completo para isso, que vai ser então dividido em duas partes, História Geral e História do Brasil. Vamos na nossa aula 3 de História do Brasil, exatamente, é o período então minerador. Período minerador completinho, roda a vinheta e vem comigo, Zé Volume na área, vamos lá. Galera, estamos aqui de volta na nossa sequência de vídeos, né, falando sobre a história completa do Brasil. A gente então na aula passada falando sobre o período açucareiro, agora vamos falar completinho sobre o período minerador. Bom, existe um tempo para isso? Sim, toda história é factual, temporal, né? Nós temos aí um marco que é o finalzinho do século XVIII, chamado 1693, quando Rodrigues Arzão achou as primeiras jazidas de ouro lá na região, né, de Minas Gerais. E, obviamente, por volta de 1780, essas jazidas de ouro estavam arrefecidas ou já estavam acabando. E nesse ponto, então, a gente traça o fim do período minerador. Mas precisamos dividir muito bem isso. Obviamente, a gente fala que é o século XVIII. O século XVIII é o período minerador por completo. Vamos então, pessoal, dividir essa aula bastante legal, tá? Eu vou indicar alguns vídeos aqui que já tem aulas anteriores, que eu falei de vários temas que estão aqui, mas mais pontuais. Sabe que essas aulas são resumões para que você venha comigo para o vestibular patinino. E vem comigo, que as Volume na área, sabe que aqui é qualidade, aqui é história. Galera, é o seguinte, vamos dividir em três partes o período minerador, tá? Na primeira parte, vamos falar sobre a interiorização da colônia. Na segunda parte, vamos falar sobre a economia e a sociedade mineradora. E na terceira parte, falamos sobre o governo de Pombal, ou o período pombalino. Três partezinhas para ficar bem legal. Ó, antes de chegar na mineração, temos um vácuo entre o fim da economia açucareira e o início da economia mineradora. Esse vácuo, pessoal, pega ali mais ou menos a segunda metade do século XVII. Segunda metade do século XVII. Bom, os holandeses foram expulsos do Brasil em 1654, que é a segunda metade do século XVII. Mas já vinha acontecendo, pessoal, a chamada prospecção do ouro. Já havia busca por ouro. Não imaginem, pessoal, que o ouro foi assim, ó, pá, eureka, aconteceu. Eles já vinham explorando ouro desde 1500, só que não encontrava. Então a nossa colonização foi diferente da colonização da América Espanhola, onde o ouro lá, ficou jorrando, porque os ameríndios da América Espanhola já conheciam a metalurgia e o descobrimento do ouro. Aí os espanhóis safadinhos foram lá e pegaram dos caras. O Brasil demorou um pouquinho. Nossos indígenas até conheciam, havia um conhecimento, mas não de ouro de profundidade. Muito bem. Voltamos então, pessoal, de falar de duas sociedades aí, ou chamada interiorização da colônia. Nós chamamos isso de móveis da interiorização. Esses móveis já começaram desde a economia açucareira, quando começou a pecuária. A pecuária na região nordeste começou então a expansão para a região dos sertões. É a chamada pecuária ou sociedade do couro. Lembra desses caras aí? Eles eram mestiços, entre brancos, indígenas. Esses caras então eram os caras que produziam o gado na região do sertão. Houve também produção de gado também, pessoal, aqui no sul, que é a chamada pecuária, né, de corte, a pecuária do charque gaúcho, mate, que é gostoso. E nesse ponto nós temos a ideia do quê? De que tudo isso aqui, pessoal, é interiorização. Está acontecendo. Temos o lance, então, nesse ponto de que os jesuítas também foram muito importantes. Os jesuítas é aqueles caras que vieram catequizar os indígenas no processo de aculturação indígena. Tudo bem? Isso é uma aula para um outro estudo. Aliás, tem uma aula aqui completa quando a gente fala, sabe sobre o quê? Sobre guerras de cultura. E obviamente que a aculturação não é uma coisa legal. Mas enfim, catequização e cristianização dos indígenas, os jesuítas fizeram as suas missões, as suas reduções. Esses locais, então, eram locais de catequese. Eles estavam ultrapassando o Tratado de Tordesilhas, eles não respeitavam, porque eles não tinham, teoricamente, um controle, esses jesuítas. Então, eles iam para o interior para conseguir, então, fazer o processo de aldeamento, que é o chamadas reduções. E lá praticavam uma missão, que era a catequização dos indígenas. Mas eles tinham que viver de alguma forma, né, pessoal? Eles faziam algum tipo de produção? Então, eles pegaram os saberes dos indígenas, eles monopolizaram os saberes dos indígenas e criaram o quê? Essa ideia chamada de drogas do sertão. Então eles iam para o interior e pegavam ervas medicinais, o guaraná, por exemplo, pessoal, produtos energéticos, o açaí, por exemplo, e outras várias ervas para fazer remédios. Os jesuítas monopolizavam isso como um comércio e negociavam com a sociedade do açúcar. Então também teve interiorização com os jesuítas, certo? E aí os famosos
bandeirantes. Esses caras são muito famosos pela interiorização. Aliás, são eles que descobrem o ouro, tudo bem. Mas esses caras então faziam o quê? Haviam duas bandeiras principais. De onde são os bandeirantes? Da região de São Paulo. Aqui na região de São Paulo, os bandeirantes se localizavam aqui. Eram ex-moradores da região da Vila de São Vicente, subiram, né, o Planalto, subiram a Serra do Mar e vieram se fixar na região de São Paulo de Piratininga. E lá vieram uma sociedade à parte de tudo, tá, pessoal? Plantavam, colhiam, criavam gado, e esses caras também eram muito mercenários. Eles conheciam muito bem o território, até porque pegaram muito dos saberes dos indígenas para conhecer o território e fizeram o processo de interiorização. Muito importante para a prospecção do ouro. Beleza, mas já vamos pontuar duas faces desses bandeirantes, que é muito importante a gente pontuar, tá? A primeira face é desbravadores, descobridores, caras então aventureiros, utilizavam os rios do Brasil, Rio Tietê, Rio Paraná, Rio São Francisco, Rio Amazonas. Os caras andavam pelo Brasil inteiro, pessoal, nas chamadas monções. As monções eram o nome dado para a interiorização que os bandeirantes faziam. Nisso, havia duas bandeiras principais, as chamadas bandeiras oficiais, as entradas. Eles iam atrás de ouro e de território. E isso, então, eles respeitavam o Tratado de Tordesilhas. E eles eram, às vezes, contratados pela própria coroa. Se eles encontrassem ouro, eles colocavam uma bandeirinha lá. Pá! Esse território é da bandeira de Borba Gato. Pá! Esse território é da bandeira de Rodrigues Arzão. Pá! Esse território é da bandeira do Domingo Jorge Velho, Raposo Tavares, essas rodovias de São Paulo toda aí. E, pessoal, você sabe o que significa Anhanguera? Mano, Anhanguera, a tradução dessa palavra é feia, hein? Diabo branco, hein? Olha como o indígena via o bandeirante, Anhanguera, diabo branco. Enfim, os caras colocavam bandeiras e eram clãs, cara, cada um por si e Deus contra todos. Nesse ponto, eles eram as bandeiras oficiais, mas também eles tinham as bandeiras de contratação, bandeiras de contratação. Aí particulares pegavam o serviço desses caras, pagando bem que mal tem, eles faziam apreação de negros escravizados fugidos, e eles também então destruíam quilombos, e eles também então capturavam indígenas. Na falta de negros escravizados, eles também então pegavam indígenas e escravizavam. Então esses caras eram do mal, tá, pessoal? Um pouquinho também, tá? São Paulo adora bandeirante, mas calma aí, tem que criticar. Nesse ponto tem aula completa aqui, tá, pessoal? Destruição de patrimônios, tá? É uma aula completa que eu falo sobre o que é patrimônio e a desconstrução dos patrimônios. Vejam a aula completinha que vai passar aqui em cima, tá? Bom, jesuítas, bandeirantes, pecuária, drogas do sertão, tudo isso está interiorizando, está ultrapassando o Tratado de Tordesilhas. Quando? Do período da União Ibérica. Por quê? Porque estava bagunçado, ninguém sabia que era Espanha, que era Portugal, os caras ultrapassaram Tordesilhas. Por isso que vai vir uma série de tratados que eu vou colocar aqui depois, tá? Nesse ponto, pessoal, é acreditado aos bandeirantes o descobrimento das minas. Não se sabe se foi bandeiras de contratação, se foi bandeiras de entradas, mas que é acreditado a Rodrigues Arzão, esse bandeirante famoso que descobriu as primeiras jazidas de ouro de profundidade. Por que profundidade? Porque os caras já encontravam ouro nas encostas dos rios. Isso é chamado de primeiro ciclo do ouro. Ciclo do ouro de aluvião. O que é aluviar? Aluviar é brilhar. O cara vê ali nas encostas dos rios. Aí para, dá uma estacionada com a canoinha, pega a peneira, e consegue separar a terra e o ouro. É muito simples esse processo, pessoal. São ourinhos, pepitas pequenininha. A coroa portuguesa não vai criar um investimento. Vamos pro Brasil porque lá tem muito ouro. Não tinha, não se sabia se tinha. Mas esse primeiro ciclo dava aos bandeirantes a ideia. Tem ouro, nós vamos achar essa parada aí. E acharam, então, lá na região de Minas Gerais. E aí, pessoal, começou o ciclo de ouro de profundidade. Ciclo de ouro de profundidade faz a gente entender, então, nosso segundo tema. A economia e a sociedade mineradora. Porque agora, pessoal, temos local. O interior do Brasil, centro-oeste, a região sudeste. Nós temos a ideia, então, de os caras vão começar a explorar ouro na região das Minas, Goiás, a região também de São Paulo, Paraná, Mato Grosso. Esse centro-oeste sudeste virou a região. Então, aquele litoral, pessoal, olha que interessante, hein? Lembra? Nós falamos na aula passada sobre açúcar. Açúcar é litoral. Agora é o interior que está o ouro. Começa uma migração de fora, vem portugueses de fora, vem os caras lá da região do Nordeste, todo mundo vai naquele frenesi para a região das Minas Gerais. Beleza? Isso vai gerar o quê? Uma divisão muito clara. A sociedade do açúcar, pessoal, é uma sociedade muito agrícola. E a sociedade do ouro, uma sociedade urbana. Vai passar aqui em cima, pessoal, uma aula completa que eu fiz sobre a sociedade mineradora, gravada diretamente, sabe de onde? De lá, Ouro Preto, obviamente. Muito legal, veja aí, cliquem, você vai ver essa aula. Galera, vamos pensar também a economia mineradora. O que os caras faziam? Extraíam o ouro, comercializava o ouro e movia um
Comércio. Pessoal, o comércio é muito fluido. Lembra que na economia açucareira o comércio é externo. Na economia mineradora o comércio também é muito interno. O que o português quer? O português quer o ouro. Entende? Que é o ouro, é isso que ele quer. O que o português vai fazer? Fiscalização. É chamado fisco português. E aí você tem que guardar 4 nomezinhos clássicos de como que os portugueses arrancavam o ouro dos colonos, tá? Primeira coisa é mandar aqui uma intendência, uma superintendência das minas para organizar, órgão público, né? Um órgão público do governo para fiscalizar as minas. Teve uma guerra muito ferrenha, tá? Para poder os portugueses dominar a região das minas. Isso é para uma próxima aula, que eu vou falar sobre revoltas nativistas, e uma revolta muito conhecida chamada de Guerra dos Emboabas. Os portugueses e os paulistas se degladiaram pela região das minas. E os paulistas foram expulsos das minas. Quando eu falo paulistas, eu falo os bandeirantes, tá? Beleza? Bom, os portugueses dominaram a região das minas e passam a cobrar impostos dos colonos. Primeiro imposto lá em cima. Eles fizeram as casas de fundição. Casas de fundição, o que é isso? Local onde levavam o ouro era derretido. Ao derreter o ouro, os caras davam... Você levava um sacão de ouro, toma aqui, pá. Aí saía com 2 barrinhas de ouro. Aí que é isso? É imposto. Oh, meu Deus. Isso, imposto, que a gente conhece, tá? O leão. E aí, nesse ponto, galera, nós temos a ideia, então, de que nós temos o quinto. O quinto. 1/5. Matemática. 1/5 divide quando dá 100%. 20% daquilo que era produzido nas minas tinha que ser pagado em ouro para Portugal. Já é bacana, né? E aí depois vem a finta. Um imposto único fixo. Por ano, os colonos e a região das minas tinham que pagar para os portugueses 100 arrobas de ouro, que dá mais ou menos, pessoal, 1.500 quilos de ouro. Por ano, hein? Cheio ouro pra caceta. E aí temos o ouro micro, que é a captação. Por quantidade de trabalhadores que tem na sua mina, você pagava então uma porcentagem na captação. Isso por cada escravo, isso por cada trabalhador que trabalhava nas suas minas. Esse fisco português, pessoal, então alimentou Portugal e, exatamente, a Inglaterra. E até espertinha, na aula passada nós falamos sobre o Tratado de Raia, né? Eu me lembro de você assistindo essa aula passada. No Tratado de Raia, os portugueses ficaram amarrados com os ingleses. Os ingleses ficaram sabendo que os portugueses acharam ouro no Brasil. 1703, sabe o que os ingleses fizeram? Tratado de Mituim. Olha só, seus portugueses não se preocupam com nada, sabe por quê? Porque eu vou abastecer vocês com os produtos que a gente faz, roupa, mobília, e vocês paguem ouro, tudo bem? Vocês estão bonados, vocês ganharam na loteria. Os portugueses deixaram de produzir coisas, pessoal, e passaram então a comprar as coisas dos ingleses. Tratado de Mituim, guarda aí. Então muita gente fala, pessoal, que o ouro do Brasil alimentou a Revolução Industrial na Inglaterra. Bom, fisco português, essa economia era movida então por extração de ouro, pelo tratamento do ouro e pela circulação que o ouro acabava acontecendo nas minas, fomentava o comércio, criou então várias sociedades. Então toda vez que você entende, na história tem isso, tá, pessoal? A economia acaba definindo uma sociedade. Por isso que tivemos uma sociedade açucareira, agora vamos ter uma sociedade mineradora. Vem comigo aqui, pirâmide social, sociedade mineradora. Lá em cima, quem tá? Os chamados donos das minas. Eles eram chamados de dateiros. Eles recebiam, parecido com os capitães hereditários lá do açúcar, tá? Que recebia a capitania hereditária. Ele recebia a mina e para ter essa mina, para ter essa data, ele tinha que ter muito escravo e condições de explorar o ouro. Ele era o dono da mina. É o bambambam dessa sociedade. Abaixo deles vem quem? Os funcionários da coroa. Os caras que eram os intendentes das minas, os cobradores de impostos das casas de fundição. Esses caras eram importantíssimos. Olha que interessante quem está aqui. Diferente, né, da sociedade açucareira, né? Tá os comerciantes, pessoal. Donos de instâncias, donos de mercados, comerciantes. Porque era muito importante. Você tem que entender que a cidade mineradora, pessoal, está na cidade. É urbana. Então os caras começavam a comprar coisas, então tinham muitos comerciantes, tá? Nessa sociedade, pessoal, não tem indígenas. Não é que não tem indígenas, os indígenas não são explorados nessa sociedade, diferente do açúcar. Lembra que no açúcar tinha indígena, né? Aqui não tem. Por quê? Porque foi proibido pela coroa, né, a escravização dos indígenas. Os indígenas não podem mais ser escravizados a partir de 1680, beleza? Mas os negros podem? Podem, né? Porque o tráfico negreiro gerava muito dinheiro e os caras não iam perder essa boquinha. Tá? Guarda isso, que lá na frente nós vamos falar sobre o processo de, né, libertação dos escravos, que é lá no segundo reinado, vai demorar pra caceta. Então, nessa sociedade você tem, recapitulando, donos de minas, certo? Funcionários da coroa, certo? Comerciantes, certo? Os trabalhadores livres, porque tinha trabalhadores livres, aliás, né, havia muita compra de alforria nesse período aqui, os negros conseguiam comprar alforria, e
trabalhadores escravizados africanos. Guarda isso, tá? É quase 100% trabalhadores escravizados africanos, não há escravidão indígena. E nós então definimos a sociedade mineradora dentro desses conceitos. Vamos para a terceira parte dessa aula para fechar. Nesse período é muito conhecido um período governativo português, um período específico da história de Portugal e do Brasil, que é chamado de período do Marquês de Pombal. Esse período vai de 1750 a 1777. Esses 27 anos é chamado o progressismo, né, do Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, pessoal, o Conde de Aroeiras, Marquês de Pombal, ele era o primeiro-ministro ou ministro do reino do governo de José, né, I de Portugal, um déspota esclarecido. Temos uma aula completa, que vai ser a aula de Idade Moderna, falando de absolutismo e iluminismo. No iluminismo tem o déspota esclarecido. Vocês vão ver esse cara aí. O que é? É um rei um pouco mais progressista, não tão atrasado. Ele deu carta branca para o seu ministro, o chamado Marquês de Pombal, e ele fez uma série de reformas. O período pombalino é chamado de reformas pombalinas, onde parecia que Portugal ia despontar, tanto pela exploração do ouro, e parecia que Portugal ia virar um país fodão, poderosão, como a Inglaterra e outros países por causa do ouro. Mas não foi só promessa. Nesse ponto, pessoal, o Marquês de Pombal, ele é um déspota, ele faz coisas que parecem que vai progredir, mas ao mesmo tempo ele é retrógrado, porque ele criou a derrama. Lembra daqueles impostos? A derrama é a mais cruel de todas, pessoal. A derrama é de 1765. A derrama é assim, ó. Se os caras não pagavam os impostos, ficava fazendo um saldo devedor. Aí sabe o que os caras faziam? Mandavam fiscais com tropas entrar na sua casa e pegar o ouro que você já tinha pago, guardado. Então os caras roubavam o ouro de você na derrama, galera. Era terrível a derrama, deixava os caras putos. Aliás, nós vamos ter uma aula falando sobre revoltas emancipatórias. Uma delas, a clássica, a Inconfidência Mineira. Ela foi embasada pela derrama, porque os caras ficavam muito bravos pela maneira como os caras cobravam esses impostos da derrama. Então, quem criou a derrama foi o Marquês de Pombal, o cara todo progressista, tá? Então, fique esperto com o Pombal aí. Bom, mas enfim, Pombal criou companhias de comércio, permitiu produção de manufaturas dentro do território do Brasil e em Portugal, regularizou os portos, ele foi bastante progressista. Ah, e outra coisa importantíssima do Pombal, ele era um anticlerical, ele não gostava da igreja dando pitaco no Estado. Sabe o que ele fez? Ele expulsou os jesuítas do Brasil e da América e confiscou as drogas do sertão dos jesuítas. Não é só religião não, era dinheiro. E aí então, pessoal, o Estado vai tomar conta dos indígenas. Olha, o governo reinado vai tomar conta dos indígenas, porque quem tomava conta, entre aspas, dos indígenas eram os jesuítas. Beleza? Anticlerical, expulsou os jesuítas. Ah, muito conhecido, obviamente, né? Porque se o período que estava bombando era o ouro era transferido lá da região das Minas Gerais, a cidade mais famosa era Ouro Preto. Os caras vinham lá de Ouro Preto, Diamantina, fazia na Estrada Real até Paraty, do Rio de Janeiro. Aí o Pombal falou, pô, a gente tá com a capital lá em Salvador, eu tenho que ficar mais próximo da região das Minas. O Pombal transferiu a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Em 1763, a capital do Brasil, agora a colônia, não é mais Salvador, é Rio de Janeiro. Por quê? Clássico, né? Mais próximo da região das Minas. Uma cidade portuária, mais próximo da região das Minas, por causa da famosa Estrada Real, que vai aparecer aqui no mapa, ligando Diamantina, Ouro Preto a Paraty. Famosíssima, tá? Esse professor já fez de moto essa estrada, bem legal. Ó, tudo bem, pessoal? Transferiu a capital, expulsou os jesuítas, confiscou as drogas do sertão, criou companhias de comércio, criou a derrama, muitas coisas legais e muitas coisas não tão legais assim. A outra coisa importante que o Pombal criou, sabe? Ele criou as escolas régias, porque se os jesuítas foram expulsos, eram os jesuítas que cuidavam da educação, entre aspas, dessa população de colono. Então começou as primeiras escolas régias, teve uma reforma educacional também no Brasil. Parecia legal, né? Mas aí, obviamente, que ele tinha vários inimigos políticos, como todo mundo conhece, né? Essa casa aí de monarquia também é política. Ou seja, a filha de José I, a Maria I, ela então não gostava muito do Pombal, tinha ciúme do Pombal, essas coisas todas. O José I morre em 1777 e automaticamente quem assume é a Maria I. Primeira coisa que ela faz, quer fazer o quê? É isso mesmo. Ela destitui o Pombal, ela tira o Pombal do governo. E ela passa a fazer um governo num período que já está começando a decadência das minas, que é 1777. E aí, pessoal, a gente vai entrar nessa fase final aí da mineração, que é a chamada política da viradeira. É meio tosco esse nome, mas tudo bem. Né? Vocês já ouviram aquele Vira dos Mamonas? Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Coloca o som aí. Tan, 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 tan. Hey, fui convidado para uma tal de suruba. Não pude ir, Maria foi no meu lugar. Não, esse Vira é dos Mamonas. Tem uma musiquinha portuguesa chamada Fado. Eles fazem assim, ó. Tan, 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 tan. Pá.
Tan, 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 pá. Ou seja, com o Marquês de Pombal, Portugal estava para um lado. Com a Maria I, Portugal foi para o outro. É a viradeira. Ela não tinha nenhum sentimento progressista, católica carola. Ela começou então a interferir numa série de coisas que o Pombal fez, num período de crise da exploração mineradora. Se ela não tem mais grana, ela volta a ser dependente da Inglaterra, ela proíbe a produção de manufaturas no Brasil, é o chamado Alvará de Proibição de Manufaturas, de 1785. As minas estão acabando, tem pouco ouro, e ela volta a ser dependente da produção de algum produto agrícola. O açúcar sempre foi produzido, mas agora nós vamos entrar no outro ciclo econômico por causa da Inglaterra. A Inglaterra está precisando então de algodão, o Brasil passa a produzir algodão na região do Pará e Maranhão, e a gente volta então a ser agroexportador. O ouro praticamente acaba na região das minas, e é o fim do período minerador com a Maria I na política da viradeira. Certo? Maria I vai ser aquela Maria louca, tá? A mãe do Dom João, mas é outro assunto. Agora é a Maria que está governando o Brasil. O Brasil e o Portugal voltou para um sistema agroexportador e dependente da Inglaterra. É o fim do período minerador. É o fim da nossa aula de período minerador. E você com certeza vai dar um clique, vai dar um like, vai compartilhar, vai comentar e vai fomentar esse nosso canal de história, vestibulando na história do Brasil, Zaburima na área. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.